A demência geralmente atinge as pessoas acima de 60 anos. A maioria é acometida a partir dos 80. Para falar um pouco sobre a demência, as formas de tratamento e prevenção, o Checkup convidou a doutora Gisele Collier, que é neurologista especialista em geriatria. Seja bem-vinda ao Checkup. Obrigada pelo convite. Doutora, o que é que causa a demência? Tem uma causa certa? Bem, existem alguns fatores de risco, né? A gente sabe que quanto maior a idade, maior o risco de demência. História familiar também, parentes de primeiro grau, né? Mãe, pai, irmãos com demência também tem um risco maior da pessoa desenvolver demência. Né? E existem fatores de risco preveníveis, porque esses são não preveníveis, né? A idade e a história familiar é não prevenível. Os fatores de riscos preveníveis, né, é hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é alteração de colesterol, né, sedentarismo, analfabetismo também, a baixo nível de escolaridade também é um fator de risco para a demência. Né? Então, a gente pode prevenir atuando nesses fatores de risco, né, tendo um estilo de vida saudável, praticando atividades físicas regularmente. Né? E uma outra forma também de prevenir declínio cognitivo é fazendo treinos cognitivos, né? Ou estimulando áreas do cérebro que a gente não costuma estimular no dia a dia. Por exemplo, aprender um novo idioma, né? Aprender um instrumento musical, né? Aprender uma coisa que estimule áreas do seu cérebro que você não costuma estimular no dia a dia. Né? Então, isso é uma maneira de você prevenir o declínio cognitivo. Doutora, o que caracteriza a demência? É só o esquecimento total ou esquecimento parcial? O que caracteriza essa doença? Bem, a demência a gente define quando tem um ou mais domínios da cognição alterados. Quais são os domínios da cognição? Memória, função executiva, atenção, cálculo, capacidade visoespacial. Então, quando tem um ou mais domínios da cognição alterados e essa alteração implica num prejuízo funcional, a pessoa começa a ter dificuldades nas suas atividades do dia a dia. Né? Aí a gente pode caracterizar uma síndrome demencial, quando tem prejuízo das atividades funcionais. Qual é a diferença, então, entre o Alzheimer e a demência? O Alzheimer, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, é uma das principais causas de demência, mas existem outras causas de demência, como a demência vascular, demência com corpus de Levy, demência frontotemporal e por aí vai. Então, assim, a doença de Alzheimer, na verdade, é a mais prevalente. Em seguida, também tem a demência mista, que é a demência vascular associada à doença de Alzheimer. Né? E a demência vascular é a que a gente pode realmente, junto com a doença de Alzheimer, mais prevenir, né? Por conta dos fatores de risco cardiovasculares, que a gente pode atuar dessa forma. Dieta, alguma alimentação que possa prevenir e fazer com que a pessoa não venha a ter demência? Tem alguma relação com a alimentação? Existem alguns estudos que demonstram que a dieta do Mediterrâneo ajuda, né, na prevenção. A dieta rica em frutas, legumes, cereais, peixes. Né? Essa dieta seria uma das opções de estilo de vida junto com a atividade física regular, né? E a estimulação do cérebro com atividades que você não costuma fazer no dia a dia, uma das formas de prevenir a demência. Como é que a família deve encarar um parente com a demência? Porque bate o desespero logo no começo, né? A pessoa vai ficar mais dependente, né, da família. Com certeza. Para a família, muitas vezes, é mais difícil. Para o paciente, no início, ele ainda tem insight, ele ainda tem conhecimento um pouco do que está acontecendo com ele, então ele sofre um pouco no início. Mas com o passar dos anos, com a progressão da doença, na verdade, quem sofre mais é a família, né? Porque o paciente geralmente já perdeu o insight e a família é que vê o seu ente querido ficando cada vez mais dependente funcionalmente. Bem, então assim, existem grupos de apoio para parentes e cuidadores de pacientes com síndrome demencial, principalmente doença de Alzheimer. Né? Então a pessoa pode tentar se apoiar nesses grupos para poder ver as dificuldades do outro, ver como os outros enfrentaram, né, as dificuldades do dia a dia e tentar ir superando aos poucos. Qual é o tratamento para a demência? Tem um tratamento que possa regredir ou então frear a doença? Ou como é esse tratamento?
Sim, a maioria das síndromes demenciais, principalmente doença de Alzheimer, existem medicações hoje, né, que aumentam a acetilcolina no cérebro, né, são os inibidores da colinesterase, que essas medicações, elas tentam progredir a evolução da doença, né, exatamente como você falou, frear o processo demencial. Né, e às vezes a gente consegue fazer com que a pessoa fique funcional por mais tempo. E uma outra forma de ajudar também no tratamento seria o treino cognitivo com a terapeuta ocupacional. É muito importante também a terapia ocupacional para esses idosos. E aí é algo que tem que ser feito regularmente. Regularmente. Geralmente a gente orienta o treino cognitivo uma vez por semana, 2 vezes por semana aproximadamente. Né? A medicação é de uso diário. Né? E o controle dos outros fatores de risco e das outras comorbidades, porque você sabe que assim, os idosos eles têm inúmeras comorbidades, né? Mesmo tendo demência, eles às vezes apresentam hipertensão, diabetes, dislipidemia, osteoporose, né? Então tem que ter todo o cuidado de todos os fatores de risco. Vamos só relembrar então as formas de prevenir a demência. Lembrando que essas formas de prevenção não são apenas para as pessoas acima de 60 anos. Quem tá com 30 já pode ir correndo atrás aí para não ter esse prejuízo futuramente? Com certeza. A atividade física regular, uma dieta saudável, uma alimentação saudável, né? E, como eu falei, exercitar, né, os domínios cognitivos, exercitar áreas do cérebro que a gente não costuma exercitar no dia a dia. É uma das maneiras da gente prevenir em qualquer idade. Então, o que tem que ser feito mesmo é a prevenção para não ter uma terceira idade, não entrar na terceira idade já doente. Com certeza. Doutora Gisele Collier, seja sempre bem-vinda ao Check-up. Obrigada pela entrevista, né? Esclarecedora, porque muita gente acha que só tem que se cuidar mesmo, né? Para não ter demência, doença de Alzheimer a partir dos 60 anos, e não é assim. Obrigada pelos seus esclarecimentos e volte sempre. Obrigada.